irmãos, graça e paz. Deus te abençoe nesse dia. Estamos aqui para mais uma vez estudar a palavra de Deus. Estamos dando uma passeada pelo livro de Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versos 18 ao 25, que está escrito assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, conheço o amor e o serviço e a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém. Bom, enquanto Éfeso foi a primeira que nós estudamos, foi advertido por ter abandonado o primeiro amor, Esmirna, reconhecido por sua tremenda luta contra a pobreza e dificuldade financeira, a igreja de Pérgamo, declarada como uma igreja que se casou com o mundo, que se desviou da presença de Deus e deu lugar ao mundo no seu meio, Tiatira se mostrou como uma igreja amorosa. Aliás, um amor tão grande que chegou ao ponto de ser tolerante até com a maldade, com o mal, tolerando essa tal Jezabel que nós vamos discorrer no decorrer do estudo. E isso desagradou ao Senhor, né? Segundo o texto, essa igreja de Tiatira se tornou tolerante a uma mulher que se dizia profetisa, que tinha o mesmo espírito de Jezabel, ou seja, exercia influência maligna sobre os mais fracos, persuadindo-os à prática da idolatria e da impureza. Essa Jezabel é uma figura do Velho Testamento, né? Muitas vezes somos enganados por pessoas que chegam fazendo muito barulho, trazendo novidade, mas suas obras, assim como suas intenções, não são puras. Essa caminhada, quantas vezes já passei por essa situação de pessoas que chegam para a igreja, se apresentam a nós com um currículo, entre aspas, muito bem apresentável e com ideias novas, mas com o tempo a gente vai descobrindo que o que ela quer é outra coisa. Ela quer um lugar de destaque no meio da igreja e muitas vezes mudar costumes que a igreja traz com respeito à doutrina bíblica, e são pessoas que não podemos aceitar assim de pronto, porque corremos o risco de ser persuadidos a praticar a impureza. Devemos ter muito cuidado, pois como a história de Roboão, que eu contei na lição passada, nem tudo que brilha é ouro, mas pode ser bronze, né? Roboão é o homem dos escudos de bronze. Quando o rei do Egito levou os escudos de ouro de Israel embora,
Roboão mandou fazer escudo de bronze e colocou no lugar, né? Muitas vezes nós servimos a Deus com coisas de segunda categoria. Se para Deus serve somente o ouro, o bronze não serve, né? Então muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado para não se envolver com coisas que não agradam ao Senhor. Tiatira não ostentava riqueza material como Éfeso. Não era ostentação. Nem era tão importante quanto Pérgamo. Pérgamo nós já lemos aqui, era uma cidade marítima, que tinha um porto muito importante que ligava todo mundo da época através dos navios, e Tiatira não tinha esse porto, né? Não era tão importante quanto Pérgamo. Ela era, porém, conhecida em todo o mundo pela sua produção de tecidos. Tiatira se evoluiu na indústria têxtil, e diz a história que eles fabricavam muitos tecidos coloridos na época, era novidade, e assim o seu comércio era conhecido no mundo todo. Havia ali até uma escola profissionalizante e um sindicato dos trabalhadores na indústria têxtil. Então era uma cidade evoluída, bem informada, né? Porém, essa cidade se perdeu no tempo e hoje só restam ruínas. Hoje, se você passar por lá, vai ver um monturo aí, sinais que houve uma cidade ali, mas a cidade de Tiatira não existe mais. Provavelmente, o evangelho chegou em Tiatira através de Lídia. Talvez vocês já tenham lido em Atos dos Apóstolos, quando Paulo pregou ali em Filipos, uma época ele foi até preso. Ele pregou para uma determinada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela foi evangelizada por Paulo em Filipos e ela era da cidade de Tiatira. E quando ela voltou para a sua cidade, ela levou consigo a mensagem do evangelho e começou ali um trabalho que se tornou uma grande igreja. Então, o evangelho ele tem esse poder de disseminação, e onde ele é pregado, ele se espalha. Ele alcança vidas, ele alcança pessoas, e as pessoas vão caminhando com essa mensagem, espalhando cada dia. Por isso que a Igreja do Senhor tem mais de 2000 anos e nunca acabou e nem vai acabar. O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque mesmo no meio da luta, da tribulação, da pobreza, da dificuldade, a Igreja sobressai. Ela está em crescimento constante, até alcançar a estatura que foi determinada por Deus, né? A igreja vai continuar crescendo até o dia que o Senhor Jesus buscá-la. Então essa Lídia de Tiatira foi que levou o evangelho para lá, provavelmente, tendo ouvido de Paulo a pregação. Na carta citada na lição, a carta à igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Jesus já se apresentou como quem andava entre os castiçais, como aquele que tem a espada aguda na boca. Agora, nesta carta, ele se apresenta como o próprio Filho de Deus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas, que nos vê por dentro e por fora, tem essa capacidade de enxergar cada um por dentro. Aquele que tem os pés como bronze polido, ou em outra tradução, como latão reluzente, que significa poder e domínio sobre todas as coisas, a capacidade de pisar, de esmagar. Esse pé de latão reluzente tem esse sentido, o poder do guerreiro de esmagar seu inimigo. Se apresenta como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, que é um corpo, né? A Bíblia diz que nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. E como chefe supremo e incontestável, como o Senhor da igreja, nos céus e na terra, como aquele que a comprou com o seu próprio sangue, pagou o preço, por isso é o Senhor da igreja. Onisciente, sim, Jesus sabe tudo, conhece tudo e vê tudo. A onisciência de Jesus é algo extraordinário, é um dos seus atributos.
Ele sabe tudo, conhece tudo e vê tudo. O salmista Davi deixa isso claro no Salmo 139. Ele diz: Senhor, tu me sondas, ou seja, tu me lês, tu me examinas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Conhece todos os meus pensamentos, todos os meus caminhos por onde ando. Conhece todas as minhas palavras antes mesmo de eu as falar. Não há como esconder do teu espírito, nem no céu, nem na sepultura, que é o Seol, que é citado lá, nem na extremidade do mar, nem as trevas da noite. Os teus olhos me viram, substância ainda informe ou sem forma, no ventre da minha mãe. E no teu livro todas as coisas a meu respeito foram escritas, assim como os meus dias foram todos contados. Eu gosto muito do Salmo 139, ele fala muito profundamente ao nosso coração sobre o nosso relacionamento com Deus. E o que mais me deixa animado, quando diz lá assim, que quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe, o Senhor me viu, contou todos os meus dias e os escreveu num livro. E muita gente carrega um medo da morte, um medo de tudo, medo de tanta coisa. E eu penso assim, que cada um de nós temos um tempo determinado e que o Senhor já escreveu o nosso tempo no seu livro. E nós temos apenas que confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós não precisamos temer coisa alguma, porque o Senhor está conosco. Nem o céu, nem a terra, nem a extremidade do mar, nem as trevas da noite podem nos esconder dos olhos do Senhor. E Ele se apresenta também como o supremo juiz, simbolizado pelo bronze polido de seus pés, o poder e a autoridade para julgar e fazer justiça. A justiça de Deus tanto é para galardoar o justo, como para aplicar a devida punição àquele que é injusto. A justiça de Deus funciona para os dois lados. Ela funciona a seu favor quando você pratica a justiça e funciona contra você quando você se faz injusto diante dele. Todos que são injustos serão punidos por Deus, independente da sua condição. Vemos aqui que Jesus elogiou a igreja por sua conduta amorosa. O amor é a base da igreja. A base da igreja de Cristo é amor, porque ela foi fundada sobre o amor. Jesus é o amor, Deus é amor. E por isso a igreja do Senhor também prega o amor. Mas não é um amor só de palavra, é um amor de vida, é um amor de prática da palavra. Elogiou ela também pelo serviço prestado aos santos. Ela é uma igreja que trabalhava muito. Elogiou pela demonstração de fé através das obras, fazia muitas coisas pela fé. Quando nós lemos lá em Tiago, ele fala assim que a fé sem obra é morta, a gente fica às vezes encabulado com essa palavra, mas essa obra não é para a nossa salvação, a fé é suficiente para a nossa salvação. A obra é para que as pessoas vejam a prática da salvação na nossa vida, que nós temos fé. E essa fé funciona fazendo obras sobre a vida de outras pessoas. Então aquela igreja demonstrava a sua fé através das obras que praticava. E também por sua muita paciência para suportar a adversidade. A palavra nos adverte que nós devemos ter paciência, ser perseverantes nessa caminhada. Inclusive ela cita o lavrador, fala assim que o lavrador espera com paciência, desde a lavrar a terra, plantação, até que venha o fruto, demora um tempo, e ele tem essa paciência para esperar. Nós também temos essa paciência para esperar no Senhor o tempo certo de Deus. Na obra de Deus não adianta precipitação, mas tudo acontece a hora que está determinado pelo Senhor. Nós precisamos entender isso. Então ter muita paciência e suportar no tempo da adversidade, no tempo da luta que vem sobre nós. Mas e Jezabel? Eu ainda não falei da Jezabel. Jezabel é a figura de uma mulher do Velho Testamento que se casou com o rei Acabe e trouxe consigo para Israel a prática do culto a Baal. Acabe foi o 7º rei de Israel e seu casamento com Jezabel fazia parte de um pacto político feito com reinos vizinhos
que eram bastante comuns na época. Na época, um rei fazia aliança com outro, para que firmasse essa aliança, ele casava com a filha do outro e misturava a família. Era uma prática muito comum e o rei Acabe fez essa prática. Não só o rei Acabe, o rei Salomão casou com várias mulheres de outras nações, o que levou ele a sofrer retaliações no final da sua vida por ter se misturado religiosamente, ter deixado o zelo pela casa do Senhor, ter construído altares para outros deuses, e enfim. Então Acabe se casou com Jezabel. Ele, além de ter casado, ele se aliou com sua mulher, construindo um altar a Baal nas terras de Israel, aborrecendo assim o Senhor. Onde o Senhor diz que somente o nome dele seria honrado, somente o nome dele seria cultuado, o Acabe cedeu os caprichos de Jezabel e montou ali um altar para o Deus que ela trouxe da Fenícia, que era Baal, né? Entristecendo assim o Senhor, fazendo o que não agradava ao Senhor. Jezabel sempre aparece na igreja com algo novo, uma doutrina, um ensino novo, ou como o povo gosta de novidade, dá-lhe toda a atenção e cai nos laços do diabo, com práticas que nos afastam de Deus. Todo mundo é curioso, né? Todo mundo gosta de novidade. Infelizmente a igreja também gosta de novidade. E muitas vezes essa novidade vem para o mal, para atrapalhar a nossa caminhada, para lançar tropeço à nossa comunhão com Deus. É o que Jezabel fazia na igreja. Ela sempre tinha uma doutrina nova, um ensinamento novo, um culto novo, um jeito novo de cultuar que atraía as pessoas e, como sempre, para o mal, né? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com a novidade na igreja. Nem sempre a multidão está certa. Às vezes a gente fala assim, está todo mundo indo para lá, eu vou também. Nem sempre a multidão está certa. Eu já falei várias vezes aqui que o cristão muitas vezes caminha na contramão. Ele está indo na direção contrária a todo mundo, por isso a dificuldade dele romper às vezes. Está todo mundo indo para um lado e o cristão está indo para outro. E nem sempre a multidão está certa, muitas vezes ele está certo sozinho. Outra coisa, ouça sempre os ensinamentos do seu pastor. Você tem um pastor que cuida de você, que cuida da doutrina da Bíblia, que ensina você a palavra pura. Então tome cuidado e ouça sempre os ensinamentos do seu pastor para que você tenha crescimento espiritual e não caia nos laços do inimigo. Não vá atrás da multidão, mas ouça bem o que está sendo ensinado na sua igreja. Não seja curioso com doutrinas novas, com culto novo, com coisas novas, mas examina bem o que você tem visto e ouvido. A própria Bíblia diz que nós devemos examinar a palavra, examinar tudo e reter somente aquilo que é bom. Eu costumo ilustrar isso com o seguinte: eu gosto muito de laranja, mas eu não como bagaço de laranja, eu chupo só o caldo. Então eu espremo a laranja, tiro o caldo e jogo o bagaço fora. Na obra de Deus também muitas vezes tem que fazer isso. Nem tudo que vem a gente deve pegar, mas examinar tudo e reter somente aquilo que é bom para o nosso crescimento espiritual. Eis a razão de Paulo em Romanos capítulo 12, nos persuadir e apresentar a Deus um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Nós precisamos ter entendimento, irmãos. Não é só emoção, não é só alegria, não é só regozijo, não é só êxtase. Nós precisamos ter entendimento. O que nós estamos apresentando a Deus? Que seja algo racional, que tenha entendimento. A emoção pode nos confundir. Já vi muitas pessoas serem confundidas com emoção. Assim como as palavras bonitas e a boa apresentação podem nos impressionar. Tem muitas coisas que nos impressionam, né? A maneira de falar, a maneira de vestir, a maneira de agir, a maneira de se expressar, as palavras bonitas, o vocabulário bem preparado. Às vezes nos confunde, mas é a essência mesmo. Eis a razão porque muitas vezes, ou quase sempre, eu prefiro ouvir os irmãos da igreja
Prefiro ouvir uma pregação com um pastor local aqui. Por quê? Porque eu conheço os pastores da igreja, eu conheço os irmãos da igreja, sei o que ele está falando, porque ele usa a palavra de acordo com a sua conduta. Né? Eu conheço o irmão, já fui na casa dele, já caminho com ele há muito tempo, então eu sei que ele está falando a verdade. Muitas vezes as palavras bonitas nos confundem, e era exatamente o que Jezabel usava na igreja para confundir aquelas pessoas e levá-las para o lado do erro. Jezabel tinha uma capacidade muito forte de convencer as pessoas. Tomemos cuidado com as novidades, examinando sempre se está dentro dos padrões da palavra de Deus. É claro que a igreja se renova, é claro que o Espírito do Senhor age na igreja e traz coisas novas todo dia. Muitas vezes um versículo você está cansado de ler, de ouvir, ele traz uma mensagem nova para o seu coração, porque é renovado pelo Espírito Santo. Mas não é desse tipo de novidade que eu estou falando de novidade humana. Efésios capítulo 4, verso 3 nos diz que o nosso alvo é o crescimento espiritual até alcançar a estatura de homem perfeito, homem maduro, e o versículo nos apresenta Cristo como modelo de perfeição. Cristo é o modelo a ser seguido, Cristo é o modelo a ser alcançado. A estatura de Cristo é a altura que devemos buscar. É certo, irmãos, que nessa vida, nessa carne, nesse tempo de vida aqui, provavelmente não vamos alcançar totalmente a estatura de Cristo. Mas devemos aproximar o máximo da estatura de Cristo, da sabedoria de Cristo, buscando sempre o crescimento espiritual para agradar a Deus. Mas Jesus sempre será o nosso modelo a ser seguido. Busquemos então esse crescimento tomando todo o cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, para não cairmos no engano de ensinamento de falsos obreiros. E que Deus nos guarde de sermos reprovados na prova final. Você sabe que a vida cristã é como um curso. A gente caminha a vida inteira sobre essa terra, buscando a palavra de Deus, orando ao Senhor, estudando a palavra, tendo comunhão com os irmãos, praticando a nossa fé, fazendo obras para Deus. E no final teremos uma prova. Nós precisamos passar nessa prova. A Bíblia diz assim para a gente tomar cuidado para não naufragar na fé. Naufragar é interromper a viagem, é não chegar no porto desejado, é ficar no meio do caminho. E quantos já ficaram no meio do caminho, não chegaram ao final, não chegaram à linha de chegada? Por isso nós precisamos tomar cuidado com a nossa caminhada, para não nos distrairmos com coisa alguma e andar na presença de Deus para chegar onde precisamos chegar. Então que tomemos esse cuidado com a nossa caminhada para não nos perder no caminho, para não naufragar na fé. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos alcançar o objetivo, que é chegar nessa linha de chegada e alcançar o prêmio que nos está proposto. Meu irmão, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e medita na palavra do Senhor, na sua conduta, na sua maneira de servir a Deus, que você possa ser agradável, como diz a palavra, que a palavra da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, que Ele possa se agradar de cada um de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.